Bom, lá no Instagram eu tinha deixado uma caixinha de pergunta para vocês mandarem curiosidades ou alguns esclarecimentos sobre essa minha viagem para Orlando, né? Pra ver se eu consigo ajudar vocês no planejamento futuro ou somente tirar dúvida mesmo, né? Então, vamos lá. Bom, a Gi perguntou uma coisa muito legal que aconteceu lá e uma coisa muito ruim que aconteceu lá. A coisa mais legal, na minha opinião, que aconteceu lá foi quando eu fui escolhida pelo Olivaras na seleção de varinha. Bom, pra quem não conhece a seleção de varinhas no Olivaras, tem uma parte lá do filme de Harry Potter que ele precisa comprar a varinha dele e a varinha que escolhe o dono, né? E aí essa atração tem lá na parte dos parques de Harry Potter e aí o ator que faz Olivaras, ele escolhe um dos presentes ali, né? Num grupo de 15 pessoas pra ter a seleção de varinha. Eu já tinha ido uma vez e não tinha sido escolhida. Quem foi escolhida foi uma outra menina do nosso grupo. E na segunda vez que eu fui justamente pra tentar ser a pessoa escolhida. E eu fui a escolhida. E o mais engraçado é que eu tava de boné, eu tava de mochila, mó visual de maloqueira. E acabei sendo escolhida porque quando ele entrou na sala, né, eu fiquei olhando pra ele assim, ó. E aí ele foi lá e me escolheu. Tem que saber falar inglês nessa atração, mas não tanto assim, é o mínimo, né? E como eu já tinha assistido o show, eu já sabia as perguntas que seriam feitas e saberia mais ou menos como seria a minha resposta. E eu tinha um pouquinho de conhecimento de inglês também. Uma coisa ruim que aconteceu, não tem uma coisa ruim assim, tão ruim que aconteceu. Então, pra isso, eu escolhi o momento que eu perdi o cabo de carregar minha GoPro, aí eu tive que comprar outro. Mas, fora isso, tipo, não aconteceu tantas coisas ruins, não. A Rafa perguntou se eu comi os feijãozinhos de todos os sabores, e a resposta é sim, comi todos os feijãozinhos, dos sabores mais gostosos, por exemplo, melancia, até os sabores mais ruins, que seria vômito. E sim, comi todos, só pra ter a oportunidade de dizer que eu comi tudo. Tem uns que salvam, mas tem uns que são muito ruins mesmo. Mas até uma história engraçada, eu comprei os feijãozinhos, trouxe pro Brasil, não tinha comido nenhum até então. Eu fui comer os feijãozinhos 5 dias antes da data de vencimento, porque eu tava com dó de abrir antes. E aí eu fiquei, cara, eu preciso comer, senão vai vencer e eu não vou comer, experimentar os feijãozinhos. E acabei abrindo 5 dias antes da data de vencimento. O Duan pediu dicas, então ele mandou dicas sobre a Universal, como ver todas as atrações de Harry Potter em um menor tempo possível. As atrações de Harry Potter, elas ficam em 2 parques, que é o Universal Studios, que é onde fica o Beco Diagonal, e o Island of Adventure, que é onde fica Hogsmeade e o Castelo de Hogwarts. Esses 2 parques, eles ficam um perto do outro, então dá 5 minutos caminhando entre um e outro, ou você pode pegar o Expresso de Hogwarts e transitar entre os parques. Se você for somente nesses parques para conhecer a área de Harry Potter, creio que um dia seja suficiente, mas assim, o período da manhã você conhece Beco Diagonal e o período da tarde Hogsmeade. Foi isso que a gente acabou fazendo no nosso primeiro dia de Universal e Island of Adventure. Mas somente se você for ver a parte de Harry Potter mesmo, o que é impossível, porque no Universal Studios tem ótimas atrações lá, tem montanha-russa que sobe 90 graus, tem a atração da Múmia, tem a atração do Transformers, a atração do MIB, tem um monte de atração legal, bacana pra você aproveitar lá. E a parte do Island of Adventure também tem ótimas atrações, tem a parte temática da Marvel, onde tem o 4D do Homem-Aranha, tem a parte do Hulk, e tem muitas atrações legais também. Basicamente seria isso. Então um dia se você for aproveitar somente as coisas de Harry Potter mesmo, e 3 dias se você quiser aproveitar os 3 parques como um todo. A Thaís perguntou se eu passei algum perrengue lá. E sim, passei muitos perrengues lá. Inclusive em relação ao idioma, porque meu inglês era intermediário, ou eu não entendia muito bem, não falava muito bem, mas conseguia me virar em várias coisas. Mas sim, passei alguns perrengues lá. Um dos meus maiores perrengues talvez tenha sido num dia que eu fui comprar um hot dog. Eu pedi um hot dog e na hora de pagar eu só tinha uma nota de 100 reais. E aí a moça do caixa virou pra mim e perguntou em inglês se eu não tinha uma nota menor, porque ficaria ruim pra ela me dar o troco, né, pra 100 reais. E essa pergunta foi uma pergunta muito complexa. E aí, na dúvida, eu sempre respondia assim quando eu não entendia inglês. Então, ela me perguntou e eu só falei, yes. E aí, ela ficou do outro lado do caixa me encarando assim. E aí, eu do outro lado fiquei assim também, porque eu tava esperando meu lanche.
E aí, tipo, eu fiquei esperando meu lanche e ela ficou esperando minha nota menor. E chegou uma amiga minha do grupo, né, que entendia melhor inglês e falou assim pra mim: Isa, ela tá perguntando se você não tem uma nota menor, né? E aí eu, putz, mano, não acredito, velho. Aí eu falei: desculpa, eu não tinha entendido isso em inglês. Aí ela ficou brava, mano. Ela falou assim: ok, 1 minuto, por favor, que eu vou trocar sua nota. E, tipo, uma cara meio pistola, assim, sabe? E eu fiquei com muita vergonha disso, muita vergonha mesmo, mano. A Sara fez a mesma pergunta. Ela perguntou quais foram os meus maiores perrengues em Orlando. Então, fora esse perrengue meio que engraçado que eu passei por lá, um dos meus maiores perrengues foi em relação à alimentação. Então, eu tinha que, tipo, economizar o máximo, assim, pra eu comprar minhas coisas que eu queria. Era os negócios de Harry Potter que eu queria, os Funkos que eu queria, sabe? Então, o maior perrengue pra mim foi na parte de alimentação, assim, enquanto ao almoço. Um outro perrengue menos triste que eu vou mencionar também foi do voo de volta pro Brasil. Na volta a gente não podia escolher muito lugar, né? Porque o avião tava lotado, então o número da cadeira era gerado automaticamente. E eu tive a sorte de pegar a janela. E aí, o que acontece? Eu consegui ficar na janela, mas uma menina do grupo de viagem veio me questionar se eu trocaria de lugar com ela. Aí eu fui ver o lugar dela, era uma poltrona no meio. Eu odeio ficar no meio. E aí eu falei: olha, eu não vou trocar com você porque eu quero ficar na janela. E aí, beleza. Aí passou uns 5 minutos, aí uma outra menina veio pedir pra trocar de lugar comigo. Por quê? Tinha 2 meninas que estavam do meu lado, e essa menina que veio pedir pra eu trocar com ela era muito amiga dessas outras 2 meninas. Então elas eram um trio de amizade, tipo, que se formou muito forte ali durante a viagem. E aí ela veio me questionar se eu podia trocar de lugar com ela pra ela voltar com as amigas dela, né, que ela tinha feito na viagem. Ela era do nosso grupo de viagem também. E eu fiquei com dó. E eu falei: não, beleza, vamos trocar. Aí eu fui pra um assento que era no corredor. E aí eu falei: ah, beleza, menos mal, não tinha ninguém no meio e tinha um cara na outra ponta. Aí eu falei: ah, desse lugar até que tá de boa. E acabei trocando com essa menina. Aí, 5 minutos depois de eu trocar lugar com essa menina, veio a aeromoça. E ela veio me questionar se eu poderia trocar de lugar com uma família que queria ficar junto. Aí eu logo pensei: cara, não vou, tipo, separar uma família, né, mano? Um bagulho mó triste, tipo, voltar de viagem, separado, principalmente família e tal. E aí eu falei pra aeromoça: sim, eu troco de lugar. E aí a aeromoça falou: você não quer nem ver o lugar antes? Aí eu falei: não, não vou separar a família, né? E ela falou: tá bom, então vem comigo. Aí quando eu fui e vi o lugar, era a última fileira do avião, bem naqueles lugares que sua perna fica bem colhida, sabe? E aí tinha um casal que ficaria do meu lado. Era um homem e uma mulher, e essa mulher tava segurando um bebê. Aí eu pensei: putz, essa foi a maior cagada que eu fiz nessa viagem, velho. Tipo, eu não vou conseguir dormir na volta. Inclusive, nosso retorno era à noite, então a gente passaria a madrugada inteira viajando. Foi quando eu levantei e fui falar com uma amiga minha. Aí eu cheguei na minha amiga e falei: Emi, você tem o Dramin aí que eu vou precisar de remédio pra dormir, que eu tenho certeza que eu não vou conseguir dormir com o bebê do meu lado. Cara, nada contra bebês, tá bom? E aí ela me deu o Dramin. Nisso, a aeromoça que conversou comigo antes passou no corredor. E aí ela falou assim: se você não quiser ficar, eu vejo outro lugar pra você. Eu falei: não, tá de boa, relaxa. E fui pro lugar. Na hora que eu sentei, ela veio de novo e falou: olha, eu conversei com aquela família lá, não vai precisar mais trocar, então você pode voltar pro seu lugar. Aí eu só: graças a Deus, obrigada, Senhor. E aí eu voltei pro lugar que eu tava, que era no corredor. Eu consegui voltar de boa e dormi que nem um anjo na viagem de volta. Ah, e uma parte que eu não expliquei é que a primeira menina do grupo que pediu pra trocar com ela, e eu não troquei, ela acabou trocando com uma outra pessoa e foi parar na primeira classe do avião. Isso que é azar, hein? Isso que é azar, cara. A Carol perguntou sobre lugares turísticos e comida. Lugares turísticos, eu recomendo a Orlando Eye. Lá tem um museu de cera muito legal, que eu vou colocar algumas imagens por aqui. E tem também a roda gigante, mas roda gigante não é tão legal assim. Então valeria mais o passeio pelo museu de cera mesmo. Isso eu digo fora dos parques, né? Em relação à comida, à noite eu só comia pizza e McDonald's. Então não sou uma boa referência em relação à comida. Mas eu tive um dia de luxo que eu comi comida japonesa, o que é bem diferente do Brasil, por sinal. Eram uns
sushi enormes, assim, tipo, desse tamanho e vinha com abacate ou avocado dentro. Tinha também os sashimi. Mano, os bagulho era muito gigante. Tinha uns sashimis enormes também. E esse foi o dia que eu melhor comi lá. Foi o dia que eu comi muito, muito bem. Mas também foi muito caro. Eu acho que eu gastei cerca de $30, alguma coisa assim. Mas em relação à comida foi isso que eu pude vivenciar lá. Então eu não sou uma boa referência em relação à comida. Eu comi também um hot dog americano que eu achei muito bom também, apesar de não ser tão bom quanto o do Brasil, por não ter tantas misturas exóticas, digamos assim, né? Mas não deixa de ser um hot dog ruim também. Então, se você for para os Estados Unidos, você tem que provar o hot dog americano, porque é um pouquinho diferente do Brasil, mas o Brasil é melhor. Aí me perguntou qual foi a melhor atração de lá. E eu não tenho como responder outra coisa a não ser a atração do Avatar. Porque parece que a gente tá voando no bichão lá do Avatar, que é tipo sei lá, parece um Pegasus. E é muito, muito real, porque você senta no negócio aqui e parece que o bicho tá respirando, porque o negócio faz assim, ó. E é muito real, aí tem uma tela na sua frente que parece que você tá voando, coloca o óculos 3D, é muito imersivo, é muito imersivo. Então a melhor atração, sem tirar nem pôr, é do Avatar, que infelizmente você não conseguiu ir, Amy, mas espero que quando você voltar você vá na atração do Avatar. A Sarah me perguntou se eu me arrependo de algo. Cara, não que eu me arrependa de algo, mas se eu pudesse fazer um pouco a mais do que eu fiz, talvez eu iria meio período no Outlet. E no outro meio período eu iria para um parque que eu gostei, por exemplo, o Hollywood Studios, que eu tinha gostado muito. Eu digo isso porque uma amiga nossa, no dia de Outlet, ela não ia fazer muitas compras, então ela comprou só o que ela queria mesmo, aproveitou esse tempo livre e foi pro Animal Kingdom. E eu poderia ter feito o mesmo em relação ao parque que eu mais gostei lá, que foi o Hollywood Studios. Aí me perguntou qual que foi o meu sentimento quando eu entrei no Beco Diagonal. Eu estava completamente em êxtase, eu achei aquele lugar surreal e eu não tive como expressar, sabe? Tipo, quando eu entrei lá eu só fiquei, cara, é isso mesmo. Tipo, quando eu entrei minha ficha não tinha caído, demorou muito pra minha ficha cair. Eu acho que ela foi cair só no último dia que a gente foi nos parques de Harry Potter, porque era algo que eu, tipo, sonhei minha vida inteira em ir. E eu não acreditava que eu tava vivendo aquilo, sabe? Tipo, nem se eu me beliscasse, eu ia acreditar que eu tava vivendo aquilo. Então, a primeira vez que eu entrei no Beco Diagonal, eu fiquei muito emocionada, mas eu não consegui chorar. Eu não consegui me expressar, assim, em relação ao que eu tava sentindo. Eu só conseguia ficar assim, ó. Porque, assim, é um negócio surreal mesmo. Olha onde que a gente tá, moleque. Cara, tô arrepiada já. Muita emoção. Cara, não consigo nem descrever. Olha isso. A Sarah perguntou se eu fosse voltar o que eu faria de diferente da primeira vez. E eu não faria exatamente nada diferente. As coisas têm que acontecer do jeito que elas acontecem, sabe? Então eu não me arrependo de nada, eu não faria nada de diferente porque foi especial do jeito que foi, sabe? A Sarah me perguntou, em Orlando, o que você mais gostou e o que mais odiou. Bom, eu vou falar dos Estados Unidos em si, a coisa que eu mais gostei, por favor, não tirem sarro da minha cara, mas foi a privada, mano. Mano, é uma coisa surreal a privada de lá, velho. Porque a primeira vez que eu usei foi no aeroporto, eu fiquei procurando o botão da descarga. Mas assim que eu levantei, a descarga foi automática. E eu fiquei, caraca, que coisa massa, mano. E o legal também é que você joga o papel higiênico dentro da privada. E tipo, mano, isso é muito futurístico pra mim que moro no Brasil e tem lixinho dentro do banheiro, tá ligado? Essa foi a coisa que eu mais achei da hora. Depois disso foi a farmácia, que tem muita coisa pra comprar, velho, muita. Tipo, tem roupa. Parece uma Americanas do Brasil, sabe? Tem roupa, tem comida, tem uns negócios tipo pendrive, cartão de memória, tem uns bagulho muito louco dentro da farmácia. Isso eu gostei pra caramba também. Eu acho que seria isso. A coisa que eu mais gostei dos Estados Unidos e de Orlando em si foi isso daí. E o que eu mais odiei, cara, eu não me lembro assim de coisa que eu mais odiei em Orlando. Peraí que eu vou pensar. Mais odiei, cara, mais odiei. Que eu mais odiei.
Cara, eu pensei e não teve algo que eu odiei lá. De verdade, mano. De verdade mesmo. Não teve coisa que eu odiei. Pra não dizer que eu não odiei nada, talvez eu diria os preços das comidas nos parques. Essa foi uma das coisas que eu mais odiei lá, porque é tudo muito caro. O preço da cerveja também. Muito caro o preço da cerveja, cara. Eu gastei mais com bebida do que com comida lá, porque era muito caro. A Débora perguntou: tem alguma coisa que você mudaria sobre a sua viagem se pudesse? Que faria diferente? Essa pergunta foi parecida com a pergunta da Sara, mas até parei pra pensar um pouquinho nessa, porque sim, teve algo que eu faria diferente, sim. Nossa viagem foi um pouquinho corrida lá. Então, todo dia a gente tinha ou parque pra ir, ou compra pra fazer. Então, todos os dias era uma correria completa, sabe? Saía do hotel às 8, 9 da manhã e chegava, tipo, 7, 8 horas da noite. Tipo, era uma baita de uma correria. Você tinha que ter boa disposição pra aproveitar tudo ao máximo, sabe? Porque... nossa, os parques, eles são enormes, então você tem que andar muito. Então, uma coisa que eu faria de diferente, que eu vou fazer de diferente quando eu for da próxima vez, é ter dias de descanso, sabe? Então, ter um dia de não fazer nada, sabe? Só ficar no hotel, curtir a piscina, não fazer nada. Então, isso daí é uma coisa que eu faria de diferente, sim. Retificando a minha resposta anterior. A última pergunta é da Amy e ela perguntou uma coisa imperdível. Cara, essa é uma pergunta bem difícil, Amy. Uma coisa imperdível? Uma só? Uma coisa imperdível. Amy do céu, pelo amor de Deus. Acho que tem várias coisas imperdíveis lá, mano. Comer um bom café da manhã americano. Ir em todos os parques da Disney, em todos os parques da Universal. Ir no parque de montanha-russa, pra quem gosta de montanha-russa. Uma coisa que eu não fiz, mas tenho certeza que seria imperdível, ir num jogo da NBA. Pelo espetáculo em si, não só pelo jogo. Acho que é isso, cara. Enfim, são muitas coisas que são imperdíveis em Orlando, de verdade. Bom, então é isso, pessoal. Bom, eu tava editando, aí eu vi que eu esqueci de responder uma pergunta, e é a pergunta da Amy. Eu preciso ver qual que era que eu esqueci. A pergunta era: qual a lembrança mais engraçada? E eu não poderia deixar de responder essa pergunta, porque tem muitos momentos que foram engraçados, mas eu escolhi somente um, que foi quando eu tava numa loja, na maior loja da Disney, lá de Orlando. Daí eu decidi comprar uma lembrancinha pra minha irmã, que era um copo da Bela e a Fera, com uma rosinha dentro. Vou pegar. Quando eu bati o olho nesse copo, eu falei: mano, a Gi vai se apaixonar por esse presente, sabe? Essa lembrancinha aqui. E aí eu fui procurar o preço. Aí eu fiquei olhando o copo assim, olhei embaixo. Normalmente lá os preços ficam embaixo, né? E aí eu não tava encontrando. Aí eu falei: putz, mano, eu vou ter que perguntar pra vendedora. Aí eu chamei a menina da loja e usei meu inglês. Aí eu falei: excuse me, how much does it cost? Aí ela respondeu em inglês e eu não tinha entendido nada. Eu só entendi ela falando: follow me. Aí eu falei: follow me me siga. Aí eu segui ela e a gente foi até o caixa, porque realmente não tinha preço em nenhum dos copos que estavam à venda lá e nem na prateleira. Daí, enquanto ela verificava o preço ali no caixa, de longe eu ouvi alguém me chamando. Aí eu pensei: cara, eu tô nos Estados Unidos, ninguém vai me entender mesmo, então eu vou responder em português. Aí eu virei e gritei assim: quem me chamou? Aí na hora que eu virei de volta assim, a vendedora tava tipo com um sorrisinho meio assim, ó. Aí eu virei pra ela e falei assim, em português mesmo: você é brasileira? E ela fez assim. Aí eu, putz, que vergonha, tá ligado? Mas que pensamento também que eu tive, tá ligado? Tipo, tá certo que eu tava nos Estados Unidos, mas em Orlando é a maior concentração de turistas que tem lá, é de brasileiro. Era uma ideia muito de jirico que eu tive. E aí eu falei pra ela: ô, mano, foi mal, não sabia que você era brasileira não, velho. Aí ela falou assim: não, tudo bem, o copo ele custa $15. Aí eu falei: ah, valeu, obrigada, mano. Aí eu fui embora, tá ligado? Eu acho que foi a maior vergonha que eu passei, tipo, na minha viagem, sim, durante toda a viagem. Mas é uma lembrança muito divertida que eu gosto de contar pra todo mundo. Cara, eu lembrei agora aqui que tem a história do Halo também, mas infelizmente nem todo mundo pode ficar sabendo dessa história, que ela é muito íntima, né? E então fica entre nós, eu e o pessoal que foi na viagem que sabe. E se você que foi na viagem e tá assistindo esse vídeo aqui e sabe da história do Ralinho, comenta assim, hashtag eu sei a história do Halo. Então é isso, pessoal, sem mais delongas, fiquem com a finalização do vídeo e é nóis!
Pessoal, obrigada por assistirem até aqui, obrigada a todo mundo que interagiu lá no Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui embaixo e a gente se vê numa próxima, então. Obrigado, falou e é nóis!